Boa tarde, gente, todos e todas bem-vindas ao nosso canal Filosofia de Primeira. Hoje falando com vocês sobre um tema que tá bombando aí nas redes. Tem páginas no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube também tem bastante material, né? Eu ainda não pesquisei. É o chamado estoicismo. Eu falei em algum momento sobre estoicismo aqui, mas de maneira bastante rápida e sucinta. Quando você for pegar meus vídeos lá embaixo, eu faço uma espécie de incursão da história da filosofia a partir do século quinto, quinto e quinto e sexto em diante antes de Cristo, que começa a ideia da filosofia, a invenção das primeiras democracias no mundo, etc. Em algum momento eu falei de estoicismo lá, mas de uma maneira bastante sucinta, bastante breve, não tão detalhada. O que seria o estoicismo? O estoicismo nasceu no ano 300 antes de Cristo, em Atenas, né? Ela é das três escolas que geralmente a gente estuda lá depois do platonismo, do neoplatonismo, dos peripatéticos, que eram os discípulos de Aristóteles, né? Eram três escolas que a gente coloca aqui, né? É o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo, né? Quem trabalha com essas três escolas, essas três linhas, é o Michel de Montaigne, um filósofo lá do século XVI, 15 e 16 mais ou menos. Mas depois a gente pode falar alguma coisa sobre ele. Mas que seria o estoicismo em si? Ela nasce em Atenas a partir do século 300 a.C., por Zenão, Crisipo, eram os primeiros representantes dessa linha estoicista, né? E o que consistia o estoicismo? Em três partes do que nós chamamos de filosofia clássica, que eram em três partes: a ética, a lógica e a física. Assim era dividida antigamente a filosofia, não como nós temos hoje, que por grades, né? por matérias, por categorias, né? Linguagem, filosofia da mente, filosofia da religião, etc. Mas naquele tempo, na Grécia, eram em três partes. E o que representava essas três partes para os estoicos? Uma espécie de árvore, né? Onde a física era o quê? A sua raiz, né? A sua profundidade. A lógica seria o seu tronco e a ética seria os seus frutos. E o que as virtudes? O que era a virtude para filósofos estoicos? Seria a inteligência, né? Que é o conhecimento do bem e do mal, né? A coragem, né? Do que se teme, do que se não teme, e a justiça, aquilo que cada um deve ser recompensado de acordo com suas ações. Isso é chamado na primeira parte da escola estoica, ou chamada grega. Depois ela passa para uma chamada um estoicismo mais romano, como a gente sabe que é ali uma fusão entre a cultura grega e a cultura romana, né? Depois a gente chama de greco-romana. Temos os representantes dessa linha, que é o Sêneca, o Epiteto e o Marco Aurélio, né? Que entendia o que? O autoconhecimento. E assim, de modo geral, o que eram as virtudes para os filósofos estoicos, para os pensadores estoicos? A felicidade, a tranquilidade, ou seja, o conformismo. Para terminar de analisar, para resumir, em termos gerais, para vocês, os estoicos seriam a ideia de que tudo partia de uma lógica, que nada dependia de você. Havia coisas que não estão dentro do seu controle, né?
há coisas que não dependem só da sua vontade. São coisas impessoais a você, né? O que nós chamamos de impessoalidade, que não depende de mim. Isso é o externo, é o mundo, é a lógica, é a razão. Então seria essa ideia de estoicismo, né? Diferente aí de uma maneira aí que a gente vê por aí, que é uma coisa um pouco mais romantizada, quer romantizar. Talvez eu digo que talvez a filosofia histórica talvez não seja para essa geração, porque ela presume de uma sese, de uma prática muito grande. Principalmente para os sábios da época, aquilo era algo muito natural, mas algo natural que eles praticavam o tempo todo. Então seria essa ideia de estoicismo, para as pessoas entenderem de onde que vem essa linha de filosofia grega. Grega depois passa a ser uma linha de filosofia também romana, latina. E é isso, pessoal.